FreeCalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. FreeCalc é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modulação às combinações, aos esforços, ao limite. FreeCalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. FreeCalc é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modulação às combinações, aos esforços, ao dimensionamento. Isto é de uma forma única, em um único software, em uma única plataforma de trabalho.
acho que se consegue otimizar muito o tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas de MongoDB muy buena. Entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos, hacen la geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales y la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico. Y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Ora, muito bem-vindos ao Webinar Series What's New 2023. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro civil aqui do Departamento Técnico da Greitec e vou estar convosco ao longo desta sessão. O dia de hoje tem estado a decorrer com a realização de vários webinários, nomeadamente webinários relacionados com o Tricalc. Temos durante o dia de hoje 5 webinários. Começámos de manhã com as novidades do Tricalc e o Advanced Design na versão 2024. Continuámos cerca do meio-dia com a parte de estruturas de aço, uma apresentação a mostrar o que atualmente o Tricalc permite fazer em termos de estrutura de aço. Continuamos agora com a sessão relacionada com estruturas de madeira e vamos ainda ter hoje parte de estruturas de betão, uma sessão bastante longa, uma sessão de 2 horas e 20 minutos, e vamos ter também uma sessão relacionada com a conectividade, a ligação entre o Revit 2024, o Tricalc e o Advanced Design e também a utilização do PowerPack dentro do Revit para estruturas provenientes de Tricalc e de Advanced Design, também uma sessão com cerca de 1h30. Agora, iremos centrar-nos naquilo que é estruturas de madeira. Como muitos de vocês, utilizadores, já sabem, o cálculo de madeiras no Tricalc é um cálculo que se realiza por barras e portanto, a nossa sessão será, evidentemente, uma sessão mais reduzida do que as sessões anteriores, em que tivemos aço com várias tipologias estruturais, light steel frame, naves industriais, andaimes, etc. Aqui vamos abordar essencialmente a modelação de estruturas de barras, com a atribuição das secções de madeira, as opções de comprovação e a análise do comportamento da estrutura. E vamos fazer isso sobre o software Tricalc e sobre o software Advanced Design. Depois, no fim, teremos então perguntas e respostas, todas as questões que forem colocando na secção de perguntas e respostas do ONE24. Eu irei responder na parte final da nossa sessão. Eu tenho um comentário nas perguntas e respostas de que não está o som ativo. Gostaria que me confirmassem só se essa situação se mantém, se têm som ou não têm som. Ok, vamos então continuar com a apresentação. E vamos então começar por falar aqui brevemente, uma pequena introdução sobre as estruturas de madeira. Se repararem, a madeira está a ganhar cada vez mais protagonismo no espaço da construção, um material mais sustentável.
E o dimensionamento da madeira tornou-se também um pouco mais complexo com a aplicação do Eurocódigo 5. No TriCalc e no Advanced Design temos a possibilidade de analisar estruturas de madeira modeladas através de elementos barra e elementos finitos, no caso do Advanced Design, e fazer a comprovação de estruturas de madeira. E é isso que vamos fazer ao longo desta sessão. Iremos falar um pouco no TriCalc das possibilidades de modelação de estruturas de madeira que existem, utilizando alguns assistentes que poderão servir para realizar modelações de estruturas de madeira e depois fazendo uma modelação só com as funções de geometria do próprio TriCalc. Ao nível do Advanced Design, vamos também fazer a introdução de uma pequena estrutura, carregar essa estrutura, fazer a introdução do vento utilizando o gerador climático e analisando também o comportamento da estrutura e um pequeno relatório dessa mesma estrutura. Vamos então avançar para a demonstração do TriCalc. Vou fazer então a abertura do software TriCalc da versão de 16 ou versão 2024 e vamos começar por criar uma nova estrutura. Vamos dar-lhe o nome de Madeira 001 e teríamos então a possibilidade de começar a gerar a nossa estrutura de madeira, que é essencialmente uma estrutura de barras. E na geração dessa estrutura de madeira nós poderíamos utilizar alguns sistemas automáticos de lançamento de estruturas. Por exemplo, poderíamos utilizar o assistente de naves industriais, uma vez que o assistente de naves industriais, quando chega à parte de introdução das secções, permite fazer o lançamento de secções de qualquer material e, portanto, poderíamos optar aqui por utilizar madeira laminada, madeira maciça, madeira microlaminada para os pilares da nossa estrutura, ok? E, portanto, esta é uma possibilidade de lançamento de estruturas de madeira, possibilidade essa que está associada aos exemplos que existem de naves industriais que aqui estão representados, nomeadamente nave industrial com duas águas, nave industrial com uma água, dentes de serra e depois também aqui situações para sombreadores. Esta poderia ser, portanto, uma forma de se fazer a introdução de estruturas de madeira. Outra forma de fazer a introdução de estruturas de madeira recorrendo aos assistentes do TriCalc não é uma forma direta, mas poderá servir para muitas situações, é utilizarmos aquilo que são os painéis ligeiros de LSF. Portanto, nós podemos definir painéis ligeiros de LSF com as características que nós pretendermos. Teremos que utilizar os elementos Cs, porque o TriCalc não tem essa facilidade de introdução de elementos de madeira nestes painéis de LSF, okay? Mas, posteriormente, quando gerarem um modelo TriCalc baseado neste esquema de painéis que forem introduzindo, é possível mudar as secções dos elementos para as secções de madeira que pretenderem. Portanto, vocês podem definir os painéis de LSF, converter em modelo TriCalc e atribuir as secções de madeira que pretendem aos modelos que forem introduzindo. Portanto, essa seria uma segunda hipótese para o lançamento de estruturas de madeira. No entanto, eu vou aqui fazer o lançamento de uma estrutura de madeira utilizando as funções do programa e vamos aqui criar, por exemplo, um vão. Vamos aqui falar de um vão de 8 metros. Vamos dar aqui 3,5 metros de altura e fazer basicamente aquilo que seria uma baliza para modelação da nossa estrutura. Okay? Depois teria a possibilidade de fazer divisões de barras e translações de nós para criar a geometria de pórtico tipo que eu pretendesse. Então vamos aqui utilizar algumas funções para modelar uma estrutura porticada de madeira. Para isso eu vou pedir aqui para dividir a barra à distância. Vou dizer que quero dividir esta barra à distância de 1,5 metro do nó inicial e aqui deste lado a mesma situação, 1,5 metro do nó 4 que ali está representado. E vou aproveitar para fazer aqui também a translação
de a divisão desta barra em duas partes iguais. Vamos aqui dividir a barra em N partes, neste caso em duas partes iguais. Vou criar aqui um eixo de rotação, portanto vou fazer uma translação segundo Z, para criar aqui um eixo de rotação. Okay? Aqui está um eixo de rotação e vou agora, em vez de utilizar a função de geometria nó translação, vou utilizar a função de geometria nó translação, também tem a mesma designação, mas com a utilização da sua funcionalidade de rotação. Então, com esse objetivo, eu vou colocar aqui o ângulo que eu quero que seja feita a rotação e o número de cópias que eu pretendo. Como neste caso eu pretendo fazer uma translação do nó 5, uma rotação do nó 5 até ao nó 6, eu vou necessitar de 180 graus, de 10 em 10, vai dar aqui 18 cópias para este elemento. Também poderíamos fazer ao contrário, ter ali 18 de grau e 10 aqui cópias para fazer a modulação da estrutura. E, portanto, o que eu quero é copiar este nó e criar as barras na rotação que vamos fazer. Então, quando clicamos aqui no botão rotação, o programa pede-me aqui no canto inferior direito para eu definir o eixo de rotação. Eu vou definir o eixo de rotação do nó 7 para o nó 8. E agora pede para selecionar o nó ou os nós a translacionar. Neste caso, eu vou selecionar o nó número 5. Como vocês veem, a translação foi feita na direção que eu não pretendia. Portanto, eu posso sempre reverter essa situação e voltar a fazer a operação agora com a orientação que eu pretendesse. De qualquer modo, eu quero fazer algo diferente. Vocês já viram aqui que é um ângulo de 180 graus, que é metade da modulação de um círculo aqui para a estrutura metálica, e eu vou querer fazer uma translação aqui de, vamos colocar 1,5 m, por exemplo, neste caso sem cópia, aliás pode ser com cópia, vamos colocar aqui uma cópia, mas sem criar barras, vou passar o eixo de rotação aqui para baixo. Okay? E portanto, se eu tiver o eixo de rotação aqui e fizer outra vez a mesma operação, indicando que quero 10 cópias, 18 graus de rotação em cada uma das translações, criando as barras e utilizando este eixo de rotação, vai ficar um arco centrado neste eixo de rotação e, portanto, um arco mais abatido aqui nesta zona. Então vamos fazer essa operação. Vou pedir aqui a rotação, o ângulo vai ser menos 18 graus para fazermos na direção correta. E vamos então pedir a rotação, vamos definir o eixo de rotação do nó 9 para o nó 10 e escolher aqui o nó 5 como o elemento para a nossa rotação. Tudo o que estiver a mais nós podemos eliminar através da função geometria nó eliminar e fazer e eliminar os nós que pretendamos do arco que acabamos de criar. Okay? Vou tirar daqui também os eixos de rotação e vou aqui fazer nó por interseção para ligar, aliás, uma barra por dois nós para ligar este elemento a este que aqui está. E, portanto, tínhamos assim a possibilidade de gerar arcos mais abatidos para a nossa estrutura, se assim o pretendêssemos. Neste caso, eu vou eliminar este nó que aqui está, okay? Deixar aqui esta zona da estrutura aberta e vou copiar um pilar. Há várias formas de copiar, eu posso fazer, por exemplo, paralela por um ponto, que é este ponto que aqui está e tenho aqui o pilar criado, ou então utilizando as funções de copiar do próprio tricalc, escolher o pilar, escolher o ponto de inserção e depois colar esse mesmo pilar aqui. Definir os apoios que eu pretendo para a minha estrutura e, portanto, poderia chegar aqui a geometria, procurar o elemento de apoios e colocar aqui os apoios que eu pretendo. Nesses mesmos apoios tenho também a possibilidade de introduzir as fundações, e neste caso vamos introduzir sapatas isoladas. Okay? Até podemos, para ser um pouco diferente daquilo que é mais comum e ver-se nas apresentações, perdão,
colocar uma sapata conjunta. E, portanto, vamos aqui colocar a sapata conjunta entre estes dois elementos. Okay? Teríamos aqui uma sapata com 1,5 m de extensão. E teríamos aqui já o nosso pórtico a começar a ser lançado aqui no trical. Vou fazer algumas modificações mais neste pórtico tipo, por exemplo, a nível de translação, vamos agora aqui fazer uma translação em Y de menos, vamos meter 50 cm, não muito, para baixo, deslocando o nó para dar inclinação a esta zona do nosso pórtico. Okay? E, portanto, passaria a ter aqui uma zona inclinada. Okay? Se tivesse necessidade de ter aqui pisos intermédios, níveis intermédios, podia também dividir estas barras à altura que necessitasse e introduzir aqui elementos. Mas vamos, por enquanto, deixar o nosso pórtico assim e fazer a introdução de cargas e a definição de secções. Ora bem, vamos aqui então às ações, vamos definir as cargas que pretendemos atribuir a este elemento e, portanto, a estes elementos. E, portanto, vamos introduzir ações contínuas em barra, por exemplo. Vamos introduzir aqui 0,5 kN de carga permanente, por exemplo, no topo destas barras que aqui estão. Okay? Vamos aqui ativar a visualização das ações. A escala está pequenina, vou aqui aumentar a escala para que se veja um pouco melhor. Okay? E vamos introduzir uma sobrecarga também como carga contínua na nossa estrutura. E vamos colocar agora aqui uma sobrecarga, por exemplo, de 2 kN por metro linear. Okay? E vamos introduzir também em todos estes elementos que aqui estão. E, portanto, tínhamos assim introduzida um carregamento no nosso pórtico. Okay? Falta-nos atribuir secções. Vamos então aqui à parte de secções, definir, e neste caso o que nós vamos procurar atribuir são secções de madeira. Vou trabalhar com madeira laminada e vamos aqui escolher uma secção que nós pretendamos para o nosso modelo, para a nossa estrutura. E, portanto, temos aqui a indicação das secções, por exemplo, aqui temos até uma secção de 20 cm por 40. Vamos utilizar essa secção para os elementos dos pilares que aqui estão definidos, por exemplo. Okay? Vou ativar, entretanto, a renderização para termos uma ideia das secções que aqui estão atribuídas. Vou ativar na renderização a representação do modelo analítico, do modelo arame. E, portanto, neste momento tínhamos aqui estas 4 secções atribuídas e agora poderia, por exemplo, definir uma secção para os restantes elementos. Então vamos fazer o seguinte, vamos atribuir 20 por 40 também a este elemento que aqui está e vamos fazer só a parte aqui curva com outro tipo de secção. E, portanto, nessas secções que nós podemos atribuir ali, temos a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com uma secção de 20 por 20, okay? E seria agora uma questão de abrir uma janela para atribuir a secção que se pretendesse a esta zona aqui da nossa estrutura. Okay? Portanto, se eu neste momento pedisse para renumerar, reordenar e verificar a estrutura, okay, tinha a geometria correta e, portanto, se quisesse já realizar a cópia, a repetição deste pórtico longitudinalmente, segundo o eixo Z, não iria replicar erros porque a estrutura está corretamente definida. E então é isso que nós vamos fazer. Vamos então pedir aqui para fazer uma translação segundo Z. Okay. Essa translação vai ser realizada, por exemplo, vamos aqui colocar de 4 em 4 metros. Okay. E vamos indicar que queremos criar, sei lá, 6 mais 5 cópias iguais a esta aqui que estão. Okay. Quero copiar o pórtico todo com os nós, com as barras e quer criar barras na continuação do pórtico. E, portanto, escolho a opção de translação, abro uma janela selecionando a estrutura na sua totalidade e, portanto, aqui tenho a cópia dos elementos. Eu vou voltar atrás porque a janela de seleção não foi corretamente realizada.
Okay? E vamos fazer outra vez geometria nó translação e pedir a translação destes elementos. Okay? Estranho não estarem a passar os pilares. Na translação, vou voltar atrás, não voltar a renumerar, reordenar e verificar a geometria da estrutura. Ok, geometria correta. E vamos fazer novamente então a função de translação. 4 em 4 metros segundo Z. E pedimos para fazer 5 cópias. Bom, não está a funcionar, estou a trabalhar com uma versão beta, portanto peço desculpa por essa situação, possivelmente algum bug ainda da versão beta, a release candidate, ok? E portanto vamos continuar a nossa modelação utilizando outras funções do Trical, nomeadamente a função de copiar e colar elementos estruturais. Então, para o efeito, eu vou aqui a copiar, selecionar este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, e aproveito também para selecionar a sapata e os apoios, ok? E agora o ponto de inserção vai ser o topo deste pilar. E, portanto, quando eu fizer agora Ctrl V, tenho a possibilidade de ir introduzindo os elementos que estavam em falta aqui nestes pórticos. Okay? E aqui temos então agora a nossa estrutura representada já com todos os pórticos e poderia mais uma vez renumerar, reordenar a estrutura e verificar se estava tudo correto em termos de modelação e aparece ali a informação que sim. Ora, se eu quisesse atribuir agora ações superficiais, além das ações contínuas que eu já introduzi nos elementos a esta estrutura, eu teria a possibilidade de chamar para o ecrã qualquer plano de trabalho e aplicar ações superficiais. Vamos, por exemplo, dar aqui um ou outro exemplo. Vamos aqui a ações, definir. Vou agora escolher a ação superficial em barras, indicar as cargas que eu quero considerar para essa ação superficial, a discretização dessas cargas, vamos colocar aqui 10 em 10 centímetros, o tipo de distribuição da carga, vou colocar como se fosse simplesmente apoiada, portanto uma carga isostática, e criar um painel de carga que eu vou chamar, por exemplo, COB1 e depois COB2 para a cobertura do outro lado. E portanto posso introduzir agora a ação superficial no plano que eu pretender, e portanto eu vou clicar aqui, a partir do momento em que eu dou 3 nós não colineares, ele ativa-me automaticamente o plano de trabalho. E quando terminar de dar o contorno da carga, carregue na tecla Escape e aqui em baixo aparece a pedir-me a introdução da direção da carga. E portanto, aqui tenho então a carga introduzida e já os seus valores sobre as barras que aqui estão. Portanto, ali estão com um asterisco o valor das cargas aplicadas, nomeadamente a reação da carga permanente e da subcarga para esta barra, ali para aquela barra. Vamos aqui colocar outra vez o cursor. Portanto, toda essa informação aqui representada. E vou fazer o mesmo aqui neste elemento. Portanto, definir ações superficiais em barras. Vamos aqui mudar o nome para COB2, introduzir, e agora vamos introduzir então deste lado a nossa ação superficial. Okay. Poderia também repetir a introdução desta carga em qualquer um destes planos que aqui está e na zona da cobertura ter então a introdução também de ações superficiais. Na introdução da ação do vento nós também podemos no programa vir às opções de ações e ativarmos a verificação do vento. 4 hipóteses.
vento ativado, e poderíamos então ir fachada a fachada atribuindo as ações do vento que pretendemos para a nossa estrutura. Como é que se faria isso? Portanto, vir aqui a vento, ativar as direções de vento que nós queremos considerar. Vamos aqui ativar 4 hipóteses para a introdução do vento. XZ é mais, X menos e Z menos, portanto quando o vento atua ali é a hipótese 1, 2, 3 e 4 do vento. Uma distribuição contínua sobre os pilares. Considerar que a estrutura é uma fachada, portanto fechada. Se fosse só os elementos lineares, as barras, iríamos para uma situação de estrutura. A discretização da ação do vento, por exemplo, de 15 em 15 centímetros. Guardar a superfície do vento como V1, por exemplo. Aliás, V4, que é para ficar aqui nesta fachada deste lado. E definir as opções da ação do vento. E, portanto, o que é que eu tenho que introduzir nestas opções? Tenho que introduzir, eu vou introduzir o vento nesta fachada, que aqui está, deste lado. Okay? Portanto, o que é que eu vou ter que introduzir aqui? Quando o vento sopra naquela direção, o que é que acontece nesta fachada? E, portanto, são esses dados que eu vou introduzir aqui. Vou introduzir o valor fundamental da velocidade básica do vento, 30 metros por segundo ou 27 metros por segundo, consoante estejamos na zona marítima, até 10 km da linha costeira. Portanto, 27 ou 30 metros por segundo, consoante a localização da estrutura. O período de retorno normalmente é de 50 anos, mas existe a possibilidade de escolher outras situações. E a altura da estrutura, e eu vou aqui colocar 6 metros, se não me engano, que é a altura da estrutura. E depois tenho a possibilidade de calcular o restante de informação de acordo com o Eurocódigo. Tenho a possibilidade de indicar aqui a altura do edifício e a direção D, aliás, o valor de D, que é a direção segundo a qual atua o vento. E, portanto, vocês reparem, tem aqui essa representação, está aqui o vento e o D mede-se na profundidade do edifício na direção do vento. No nosso caso, nós utilizamos, temos aqui o vento a atuar e, portanto, são os 6 vezes 4, os 24 metros que nós temos de desenvolvimento longitudinal do nosso porto. A área de influência, no Eurocódigo vem 10 metros, vamos deixar aqui ficar 10 metros, e o restante das informações, em princípio, sairão diretamente do programa, não há necessidade de estar a personalizar essas informações. Aqui, se quiséssemos, podíamos fazer coeficientes eólicos interiores, podíamos também colocar a ação do vento interior, se assim pudéssemos calcular automaticamente. E, portanto, o que nós tínhamos que fazer era isto para cada uma das hipóteses da ação do vento. Portanto, quando o vento atuar agora dali, o que é que acontece nesta fachada? E, portanto, iríamos novamente definir aqui os valores da nossa estrutura, ok? Calcular de acordo com os Eurocódigos, colocar aqui a altura do edifício a considerar e, neste caso, agora a direção seria nesta direção e, portanto, nós vamos aqui colocar os 12 metros que tínhamos de profundidade do edifício na direção do vento, ok? Aceitar. E, portanto, seria fazer o mesmo para os outros valores que aqui estão. Eu não vou entrar muito em pormenor, para não perdermos tempo aqui na nossa apresentação, e vou só fazer, então, a introdução da ação do vento nesta fachada unicamente. Tecla Escape, direção de distribuição da ação do vento sobre os pilares, e, portanto, aqui temos a ação V1. Confirmarem sempre que o programa entendeu qual é a parte exterior e, portanto, como é que funciona a ação do vento. E aqui está então a representação de que o exterior é para este lado, está correto, e vão aparecer aqui já as cargas devido às 4 hipóteses do vento com aqueles 2 asteriscos que ali está. E, portanto, temos uma situação de pressão e 3 de sucção nesta fachada. A parte negativa é a parte de pressão, portanto, segundo Z menos, para lá, e as outras 3 são cargas de sucção, que é quando o vento atua naquela fachada, nesta e nesta. Isto só para mostrar, portanto, como é que se introduz o vento. De referir que no nosso canal do YouTube tem um webinário só dedicado à aplicação
de ações do vento em estruturas, um webinário bastante detalhado e, portanto, quem quiser saber mais sobre a aplicação da ação do vento pode ir ao nosso canal do YouTube e nos destaques está lá esse webinar. Ora, vamos voltar aqui a ativar a renderização da estrutura metálica e da estrutura de madeira. E vamos só confirmar que tudo continua correto com a introdução das cargas e, portanto, efetivamente temos aqui o cálculo e a modulação correta neste momento. De referir que nós podíamos então agora começar a definir opções de cálculo para as fundações e vamos despachar já essa situação, indicando a tensão admissível, se queremos uma sapata rígida, se houvesse lentejos também, vigas de equilíbrio, as opções de dimensionamento e as opções de dimensionamento das sapatas. Poderíamos também trabalhar com opções de dimensionamento ao fogo e, portanto, podíamos ativar aqui o cálculo ao fogo, a resistência que deveria ser prevista para o fogo e se existiam isolamentos de proteção ao fogo para este tipo de elemento. Nós não vamos fazer essa ativação aqui do cálculo ao fogo e pedimos também definir recintos de fogo diferenciados. Okay? E vamos agora à parte das opções de cálculo das estruturas de madeira, das secções de madeira. E, portanto, temos aqui a possibilidade de indicar a classe de serviço, o intervalo de comprovação das peças, 30 e 30 cm, por exemplo. Temos a possibilidade de definir as beltezas à compressão e à tração, portanto, as beltezas da peça ser analisada por estes limites que aqui se definem. Podíamos também pedir ao programa para subir automaticamente a secção dentro da mesma série, quando não verifica algum limite de esbelteza. Não vou fazer essa situação. E depois comprovações específicas do Eurocódigo, nomeadamente fatores de altura, ok? E fatores de ação partilhada que se podiam aqui ativar. As comprovações da flecha, as comprovações de encurvadura, nós vamos fazer uma análise de segunda ordem para a nossa estrutura e, portanto, podemos trabalhar com beta igual a 1 ou com estrutura de nós fixos, conforme pretendêssemos. Depois, para a questão das barras curvas, nós temos a possibilidade de considerar ou não as barras curvas e, portanto, indicar se é uma curva de secção constante, se é uma curva que varia a secção e indicar aqui as características dessa comprovação. Estaríamos então agora em condições de fazer o cálculo do nosso modelo que aqui temos. E, portanto, eu vou pedir para fazer um cálculo automático, será um cálculo de barras, extremamente rápido. Vou só comprovar que nas opções de cálculo tinha segunda ordem, foi tão rápido que eu não consegui confirmar, que estava desativado, portanto, voltei atrás. Vou pedir para fazer então o cálculo de segunda ordem, ver os parâmetros se estão todos corretos. Basicamente, aqui só existem elementos de madeira, mas vamos deixar ali essa situação definida, só para madeira, e agora pedir então o cálculo automático da estrutura. Okay? Portanto, agora sim, análise de segunda ordem. Penso que já sabem de várias apresentações que temos realizado. O que o Trical vai fazer é verificar, fazer uma análise em primeira ordem. Nessa análise de primeira ordem, imaginemos que temos 5 combinações, sairiam 5 deformadas. Essas deformadas têm os seus esforços resultantes e, portanto, a partir daí vamos entrar na verificação da estrutura com essas situações. Se fizermos uma análise de segunda ordem para cada combinação, que implica uma deformada, a estrutura, depois de calculada, tem a sua deformada em primeira ordem e vai ser novamente carregada numa primeira iteração de segunda ordem e vai-se obter uma segunda deformada. Compara-se a segunda deformada com a primeira, vê-se se o critério de paragem do cálculo de segunda ordem os deslocamentos nos nós é inferior ao critério de paragem que se indica aqui. Se forem superiores, continuar-se-á a fazer iterações até ser inferior a este valor. E quando for inferior a este valor, estabiliza-se então o cálculo da estrutura. Portanto, um cálculo mais exigente, calcula-se várias iterações sobre cada deformada de primeira ordem, mas é um cálculo mais exato e que depois tem as vantagens de nos permitir fazer verificações de encurvadura em vez de ser por nós móveis, por coeficientes de beta muito mais simpáticos, por exemplo, beta igual a 1, ou inclusive de estruturas de nós fixos.
Cálculo automático, eu não sei se tinha realizado o cálculo até ao fim, portanto vou colocar aqui novamente a fazer o cálculo, exatamente. Não se encontraram erros. E tínhamos agora a possibilidade de estudar o comportamento da nossa estrutura. E, portanto, podemos fazer uma análise global, como estamos a ver, com a estrutura tridimensional aqui representada. Podemos fazer uma análise também pórtico a pórtico, ok? E podemos ver em termos de deslocamentos e em termos de esforços e em termos de tensões aplicadas na madeira. Então vamos começar a estudar primeiro a deformada da nossa estrutura para deslocamentos em X, em Y e em Z. Okay? Tenho ativado depois a representação da tensão do aço, do alumínio e da madeira, portanto vai aparecer um valor a mostrar as tensões de trabalho de cada uma das peças. E vou pedir então para a envolvente, a deformada para a envolvente. E portanto, quando eu pedir aqui o gráfico de deslocamentos para a madeira, okay, vamos ter aqui logo uma ideia da deformada global da estrutura. O valor máximo de amplitude de deslocamento da nossa estrutura são 0,233 cm. Eu vou inclusive pedir agora aqui nas opções do gráfico para realizar o cálculo de segunda ordem, sim, e vou pedir para aumentar a escala de deformada para que se veja algo significativo, uma vez que estamos com valores muito pequenos na deformada. Vou tirar a renderização para vermos só a deformada da estrutura com a escala que acabamos de escolher. E portanto aqui está a representação das deformadas, neste caso as deformadas, sim, porque estamos a falar da envolvente, da nossa estrutura de madeira. E o deslocamento máximo, como vocês podem ver aqui na zona da cobertura curva, portanto temos ali na parte da cunheira os deslocamentos maiores de 0,233 cm. Também era possível fazer este estudo aplicando, vendo só um plano paralelo a XY, vamos aqui escolher um dos pórticos intermédios, podia rebater esse plano de trabalho e ver a deformada da estrutura, ok? Agora vista em plano para o pórtico que escolhemos. Portanto, cá está os 0,233. Aqui nas opções vou pedir para ele desenhar a deformada das barras e ver agora novamente o diagrama de deslocamentos com uma inflexão um pouco mais acentuada, uma vez que ele analisa em vários pontos a deformada da estrutura e representa essa deformada assim. Também era possível, se nós pretendêssemos, vou ativar aqui outra vez a renderização da estrutura, ver os gráficos de tensões na madeira. E, portanto, vejo, desde logo por esta chaveta que aqui aparece, que tem aproveitamentos entre 0% e cerca de 75% para os elementos. Se fizer um zoom, vejo que tem aqui 73% de aproveitamento, 37% de aproveitamento, 23%. Aqui na zona curva da cobertura temos desde 14, 15 até 10 na zona intermédia, depois junto aos apoios sobe para 16 e 21 aqui de um lado e do outro. E portanto podia ter esse gráfico aqui representado também nestas barras. Era possível ter também análise dos diagramas esses de esforços axiais, por exemplo. Vou pedir para ele apresentar os valores dos diagramas e, portanto, vou aqui pedir agora o diagrama de esforços axiais e vou retirar a renderização para se ver melhor esse mesmo diagrama de esforços axiais. E, portanto, aqui está 32 kN, 29,6 kN. Okay. E vou pedir também o desenho permanente para poder visualizar aqui os valores 32, 29,6, 30, 32,2, ok? Aqui a representação das nossas ações. Okay? Vamos voltar à geometria da nossa estrutura. Vamos visualizar aqui novamente o nosso modelo estrutural e vamos agora pedir as listagens, a visualização das listagens da madeira, do relatório de madeira,
Eu vou pedir completo por hipótese de carga, okay? Há formato resumido, completo por combinações ou por hipótese de carga, e vou escolher alguns elementos, não vou escolher a estrutura toda, e ele vai-me gerar em PDF ou em DocX, conforme a opção que eu tenha para as listagens, então a verificação da estrutura. E portanto aqui temos a nossa viga, com a sua secção, 20 por 20, neste caso esta viga seria da parte curva. Depois temos aqui a sua resistência à flexão, à tração paralela, à compressão paralela, ao transverso, à tração perpendicular e resistência à compressão perpendicular. Todos esses valores vêm aqui. Os coeficientes de segurança aplicados ao material, okay? O cálculo de segunda ordem, fator redutor da encurvadura por reflexão, a esbelteza que foi considerada, o fator de comprimento de encurvadura, neste caso, e depois as verificações das flechas, o aproveitamento da peça para as combinações principais, aquela que tem maior compressão, maior momento em X, vou aumentar aqui um pouco isto para que se veja melhor. A que tem maior momento lateral, MY, maior momento fletor principal, MZ, maior esforço transverso, e que foi a condicionante do dimensionamento da peça, da comprovação da peça, que neste caso coincide com uma das combinações aqui acima listadas, mas poderia não ser. E depois temos a análise para esforços simples, okay? A análise com encurvadura já considerada, a encurvadura lateral e análise para esforços combinados. Okay? Esforço axial, momentos fletores em duas direções, esforços transverso e momento torçor, e esforço transverso e ali o esforço de corte também representado. E depois esta informação vai sendo replicada para os vários elementos da nossa estrutura, para aquilo que nós fomos considerando. Vemos aqui as diagonais, okay? 34% de aproveitamento, e encontraremos certamente também algum pilar, porque na seleção tínhamos incluído elementos verticais. Aqui está a comprovação também para os pilares. Okay? Portanto, listagem de comprovação do nosso elemento de madeira. Era possível também obter as tabelas de fabricação e as medições da estrutura, portanto era outra informação que nós conseguimos obter. Temos aqui as medições da estrutura de madeira e aqui a tabela global de fabricação, okay, que se poderia solicitar a qualquer altura e depois ver essa tabela global de fabricação e, portanto, ver o que é que nós tínhamos definido em termos de elementos. E, portanto, aqui a possibilidade de ver essa informação. Ali o separador não estava correto, eu vou aqui voltar a colocar essa visualização. Vamos aqui a um destes elementos e vamos aqui ao separador de madeira. Okay. Vamos também aumentar aqui a janela para mostrar a informação de forma mais completa. Okay. E portanto, esta tabela poderia ter toda a informação, como vocês estão a ver, da estrutura. Pode ser, se quiserem, exportada também para Excel, para trabalhar a informação, se assim pretender. Ora bem, aspectos que se possam referir relativamente a este tipo de estruturas. São essencialmente elementos de barra, como vocês veem, portanto são estruturas muito simples de modelar. A nível das ligações entre as barras, nós tínhamos a possibilidade de colocar tipos de ligação diferentes daquela que temos agora, rígida, portanto nós a qualquer momento podíamos ter vindo aqui às barras e mudar o tipo de ligação, ok? Rígida, particulada, rígida ou elástica, indicando a percentagem de momentos que passa no nó inicial e no nó final, ou utilizando um gráfico de momento de rotação, no nó. Podíamos também trabalhar com madeira maciça, madeira microlaminada. Nós utilizamos aqui madeira laminada nesta verificação.
Podíamos colocar aqui contraventamentos, não tem qualquer problema, e podíamos, evidentemente, criar estruturas com vários materiais, aço, betão e madeira, incluída na mesma estrutura, não tem qualquer problema, o Trical permite essa situação, essa simulação. Se quiséssemos exportar esta informação também para modelo BIM, era uma questão de chegar aqui e pedir para criar o modelo BIM desta estrutura, chama-se Madeira 001, vamos aqui clicar em aceitar, vou exportar com as opções que estão definidas, não vou preocupar muito agora com essa situação, e vamos agora aqui, assim como o computador me der autorização, à pasta das estruturas de Trical, ver então o nosso IFC. Okay. E portanto, vamos abrir no BIM Vision, um visualizador gratuito que existe na internet, e aqui estão os nossos elementos, e quando selecionamos temos aqui a identificação da viga, das dimensões e portanto da informação que veio desde o Trical. Okay. Ora bem, vamos agora, já agora posso-vos mostrar também uma situação que poderá ser interessante, que era, eu podia exportar esta informação para o Advanced Design, e portanto podia clicar aqui e enviar para o módulo Advanced Design, estrutura completa só os elementos visíveis, e fazer a passagem desta estrutura para o Advanced Design. Vai-me abrir o Advanced Design, eu creio que me irá abrir a versão 2024, já vou confirmar, não abri uma versão 2023, não era bem isso que eu pretendia, mas, portanto, aqui definir o tipo de material que pretendia atribuir e fazer então a passagem da estrutura para aqui, para o nosso Advanced Design. Okay? Portanto, existe a possibilidade de fazer este tipo de passagem de elementos de um lado para o outro. Selecionar aqui o elemento, cá tem 20x40, GL24H ali representado esse elemento. Okay? No caso do formato GTCX, como vocês podem ver, ao contrário daquilo que acontece no IFC, o GTCX permite passar cargas do Trical para o Advanced Design. O formato IFC, ou OpenBIM, não permite cargas, só geometria. Okay? Portanto, aqui estão as cargas que nós tínhamos definido no Trical a aparecerem aqui. Okay? De referir que são as cargas lineares sobre as barras, ou seja, a superfície, a ação superficial, essa não vai. Okay? Ora bem, temos aqui então, tínhamos aqui agora a possibilidade de verificar se estava tudo bem ou não aqui nesta estrutura. Há aqui casos de carga que foram gerados automaticamente pelo Trical para o Advanced Design, que não tinham qualquer tipo de carga, e portanto nós podíamos aqui desativar essas cargas, por exemplo as ações de temperatura e acidentais, eu vou retirá-las daqui, a ação da neve, eu vou retirá-las daqui, a ação do vento, vamos fazer algo diferente, vou tirar esta opção do vento daqui, ok? Sobrecargas, esta não existia, o Trical tem 4 hipóteses de sobrecarga, trouxe todas para aqui, mas nós só precisamos desta. Cargas permanentes, temos aqui as cargas que trouxemos do outro lado, mas se forem verificar o peso próprio não veio, portanto eu vou aqui em termos de cargas pedir para criar mais um novo caso de carga permanente para a minha estrutura, e este sim já vai ser gerado com o peso próprio ali indicado como -1. Se for fazer agora a verificação, portanto já não se encontraram erros e portanto podia passar para a comprovação desta estrutura metálica. Antes de o fazer, quero mostrar-vos que existe um gerador climático no Advanced Design. Eu vou tirar daqui a representação deste plano de trabalho, ficarmos só com o modelo 3D. Estamos a trabalhar com uma resolução de 1920 por 1080p. Assim creio que já temos um modelo mais visível. E o que eu vou fazer é introduzir aqui a ação do vento através do tal gerador climático, que me vai introduzir as ações do vento instantaneamente no meu modelo. E para fazer essa situação, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar é criar um caso de carga de vento dentro da minha estrutura. Aqui está essa situação definida. Okay?
e depois definir as áreas de carga, ou seja, a envolvente da minha estrutura. Aqui vai dar um pouco de trabalho, porque temos aqui estas zonas curvas para fazer isso, mas fica essa representação, essa explicação aqui. Portanto, eu vou aqui à área de carga e vou definir áreas de carga. Eu vou dizer que a área de carga, por exemplo, um dos revestimentos da minha estrutura é este, o outro é este. Okay. Portanto, isto não é estrutura, são só áreas de carregamento. Outro, e agora aqui é que começa a parte mais trabalhosa, teria que dar estes elementos aqui 1 a 1. Ok. Vamos fazer aqui então a introdução destes elementos. Vou rodar aqui a estrutura para outra perspectiva, ok? Para me ser mais fácil a introdução dessas áreas de carga. Portanto, o processo é repetitivo, mas neste caso necessário para introduzir as superfícies fechadas onde vai atuar o vento. Peço-vos por isso, ali cliquei mal, vou voltar a introduzir agora a área de carga. Peço-vos um bocado de paciência para eu ter tempo de introduzir estas áreas de carga. Mas a última, não, ainda temos ali mais duas áreas para introduzir. Aqui está definido e agora vamos fazer esta área que aqui está. Esta estava, vamos deixar a outra aberta, ok? Só para ser diferente e também para não demorar muito tempo. Então, a partir deste momento, eu estava em condições de introduzir as cargas climáticas sobre o modelo. Como está selecionado Portugal nas opções, ele vai fazer a introdução das cargas de acordo com o anexo nacional do Eurocódigo para Portugal. Okay? E com as opções que lá estiverem indicadas nas cargas climáticas para a localização da estrutura. Vou desativar aqui a visualização das áreas de carga e, portanto, cá estão já as cargas introduzidas sobre a minha estrutura. Okay? Portanto, ele criou automaticamente cargas para o meu modelo estrutural. Se eu quisesse, podia agora, foi instantâneo, como vocês viram, é diferente daquilo que fazemos no Tecal. Nas naves industriais temos algo similar, que gera automaticamente logo as ações do vento. E vamos agora voltar a verificar a estrutura, a ver se está tudo correto e, portanto, não se encontraram erros, podíamos realizar o cálculo da nossa estrutura. E é isso que vamos fazer. Vamos pedir para fazer o cálculo e já agora também o dimensionamento dos elementos de madeira. Portanto, vamos aqui clicar em OK e esperar que o programa faça o cálculo. Deste lado encontramos já o vento com todas as suas direções. Encontramos aqui também todas as combinações realizadas pelo programa. Okay. E ele demorou 3 segundos a fazer a malha de elementos finitos desta estrutura e está agora a realizar os cálculos. Aqui no Advanced Design nós temos mais hipóteses de verificação de estruturas de madeira, por exemplo, entalhos, verificação de comprovação de largura de apoio da madeira sobre os apoios. Há uma série de opções como Trical que não existem aqui no Advanced Design. Eu não mostrei essas opções de cálculo, mas elas estão aqui e, portanto, nós poderíamos vir aqui ao dimensionamento de madeira e virmos aqui às preferências definir a verificação a realizar, inclusive a verificação a fogo, que nós não ativamos aqui, como é que se otimizam as peças, a verificação da encurvadura, como é que se realiza, okay? Aqui está automático, e a sequência de cálculo.
podíamos fazer um cálculo recursivo como existe no Trical, que aqui se chama otimização em cadeia, para otimizar estes perfis. Ora bem, a estrutura está calculada, eu vou voltar a colocar aqui a renderização da estrutura e vamos agora à parte de resultados, por exemplo, para esta combinação da ação, pedir os deslocamentos da estrutura. E portanto temos ali 0,19 centímetros, a escala está exagerada, ok? Mas o valor do deslocamento é este valor que aqui aparece de 0,19 nesta zona da comida que aqui temos representado. Isto para esta combinação da ação, se fôssemos aqui para outra combinação sem o vento, por exemplo, tínhamos aqui uma deformada diferente. Okay? Portanto, esta sem o vento, esta com o vento, vamos aqui pedir os deslocamentos. Okay? Apresentação da nossa estrutura. Já sabem que aqui depois tem animações que mostram o comportamento da estrutura, tem visualização do contorno dinâmico, portanto, se queremos ver deslocamentos só acima de 0,2 centímetros, por exemplo, podemos fazê-lo aqui graficamente. Reparem que acima de 0,8 centímetros é só aquela parte da estrutura que tem deformadas, ok? Acima de 0,1 centímetros é aquela parte da estrutura que tem deformadas, tudo o resto está inferior a esse valor. Portanto, é assim que se vê o contorno dinâmico. Também havia a possibilidade de selecionar qualquer elemento e pedir as tensões na secção. E, portanto, os textos estão muito grandes, eu vou baixar aqui a sua representação. Podíamos escolher para a hipótese de carga que pretendêssemos ou para a combinação de ações que pretendêssemos, ver as tensões aplicadas na secção. As tensões essas também podem aqui ser selecionadas. Okay, sigma XY, sigma XX ou sigma XZ, e que também se pode percorrer a secção, okay, de cima a baixo, para ver a variação de tensões ao longo do elemento, okay? Desde 0 até aos 3 metros de comprimento que este elemento tem. Okay. Também era possível, se pretendêssemos, fazer ou ver os relatórios de comprovação destes elementos. Eu vou aqui selecionar um relatório, vamos aqui à parte de listagens. Então nós temos aqui relatórios que são standard, ok? Relatório padrão, relatório, as opções de relatórios, a lista de quantidades, a distribuição de cargas, o relatório resumido de envolventes, mas o que eu quero é gerar um novo relatório. E, portanto, aparece-me aqui o gerador de relatórios. E tenho aqui o relatório padrão, mas eu não quero o relatório padrão. Portanto, eu vou tirar daqui a informação do relatório padrão, quero que saia do meu relatório que eu vou gerar. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar as informações que me interessam. Por exemplo, vou colocar, sei lá, a nível de resultados, o que eu pretender da minha estrutura, ok? E, portanto, eu poderia vir aqui e escolher, além de capítulos, textos, imagens, etc., as tabelas com as comprovações que eu pretendesse, ok? Fosse os deslocamentos, fosse os esforços resultantes, fosse a descrição das cargas climáticas, por exemplo, vamos colocar essa informação ali, só uma vez, tirar dali. Sei lá, o que é que eu posso colocar aqui mais? Dados geométricos, resultados, vamos aqui colocar, por exemplo, as tensões nos elementos lineares, ok? Vamos aqui colocar essa informação. Envolventes também podíamos ter aqui, tabela de regras e tabela do utilizador se houvesse essa situação. E, portanto, poderia agora pedir para gerar este relatório personalizado. E, portanto, ele vai gerar um relatório só com a informação que eu fui escolhendo para este mesmo relatório. O relatório irá ser gerado para o formato que nós tivermos escolhido aqui. Ora, como eu estou na versão 2023, vai para o DocX, ok? E temos aqui então o conteúdo, cá estão as páginas, descrição da estrutura, paredes, cobertura, características do vento, pressão dinâmica nas paredes e na cobertura, características dos coeficientes, cargas de vento e depois as tensões nos elementos lineares. E, portanto, tudo isso
vai aparecendo aqui as características da estrutura e depois as características do vento. 27 metros por segundo foi o que foi considerado, de acordo com o anexo nacional temos a região eólica para 30 metros por segundo e para 27 metros por segundo, neste caso o que estava lá escolhido em termos de localização apontava para 27 metros por segundo, eu não fui lá modificar nada disso. Depois temos os fatores de orografia, os fatores de turbulência, tudo isso que vem também do Eurocódigo, e aqui está o cálculo todo detalhado do Eurocódigo com as formulações e com os valores que se vão obtendo aqui nas tabelas de pressão dinâmica de paredes. Okay? Depois nas coberturas, depois os coeficientes. Okay? Está a frequência própria do edifício, a escala de comprimento de turbulência, o fator de zona posterior. Portanto, a análise é uma análise mais detalhada, como eu disse, do que aquela que temos no Trical. Okay? Vamos continuar aqui com as cargas de vento e irmos até às tensões, mais para baixo. Cá estão as tensões dos elementos lineares, a tabela com essa informação. Okay? E, portanto, toda essa situação aqui definida. Okay? Também podíamos ter pedido a comprovação dos elementos de madeira, okay? E termos aqui essa informação detalhada. Este é um exemplo na versão 2023. Posso guardar, sim. Se abrirmos agora aqui a versão 2024, tentar chegar, temos também aqui, existem novidades, evidentemente, e essas novidades são essencialmente nas verificações, por exemplo, de encurvadura, na possibilidade de utilizar elementos espaçados para pilares, com a ligação entre esses elementos espaçados, por exemplo, 3 barras de madeira verticais unidas entre si. E aqui temos um exemplo de outra estrutura diferente daquela que nós realizámos ali, e que, se eu pedir para mostrar as áreas mostrar as cargas, também tenho aqui as cargas da ação de gerador climático, e se pedir para visualizar as áreas de carga, também é possível ter essa informação. Aqui está transparente, mas era possível visualizar essa informação aqui no programa. Okay? Se viesse aqui às listagens e pedisse para gerar um novo relatório, okay. Aqui temos, por exemplo, a análise da madeira, e se pedirmos para ver então este relatório, que já é a comprovação dos elementos de madeira, aqui não preenchi nada destes dados, portanto não estão aqui, e o formato está o formato resumido, okay? Apenas os dados, qual que foi realizado em flexão oblíqua e o número de iterações e classificação que foi realizado. Isto são a análise de madeira, os dados. Eu vou fechar, vou aqui para a parte de cálculo, pedir para ele abrir um modelo calculado. Aliás, abrir nem é preciso calcular. E vamos agora aqui novamente às listagens, ao relatório. E vamos colocar aqui os resultados da análise de madeira. Okay? Não só os dados, mas também o resultado. E vou pedir para gerar este novo relatório. Vai demorar um pouco mais a gerar o fecheiro. Mas vamos ter então na parte final as comprovações do Eurocódigo aqui realizadas. Portanto, vamos começar pela secção. Aqui estão as características da secção, os fatores de modificação da tabela 3.1 do Eurocódigo e 3.2, os materiais que foram considerados, as flechas e as suas comprovações, a resistência das secções à tração e à compressão, ao esforço transverso, à flexão oblíqua, à torção, ao transverso contorção, os entalhes, os tais entalhes que eu referi que eram novidade da versão 2.2024, a carga em apoio, também a verificação dessa situação, a estabilidade dos elementos, okay? Capacidade de carga artificial, força de corte nos conectores. Portanto, todas essas verificações aparecem aqui
com as respectivas formas e com os valores de cálculo. Okay? E, portanto, com isto nós estaríamos em condições de fazer estruturas de madeira. De referir que aqui no Advanced Design vocês têm a possibilidade de colocar também elementos laminares de madeira. E, portanto, eu poderia regressar aqui à fase de modelo, vou tirar daqui a representação das cargas todas, ok? Vamos aqui tirar a visualização das cargas, e se eu quisesse eu podia utilizar aqui elementos superficiais. Vamos supor que eu queria um elemento superficial aqui nesta zona, okay? E esse elemento superficial eu posso defini-lo com o material que eu pretender, e portanto posso ter elementos superficiais de madeira, okay? Eu posso definir aqui dos que estão ali pré-definidos, ou posso vir aqui, vamos ativar as propriedades mecânicas e escolher qualquer material de madeira que eu queira, dos existentes na biblioteca ou aqueles que eu quiser criar. Portanto, tenho a possibilidade de trabalhar com materiais isotrópicos ou ortotrópicos, módulo de elasticidade, rigidez transversal, dilatação térmica, coeficiente de coação, densidade e amortecimento. E, portanto, temos a possibilidade de trabalhar, inclusive já na versão 2024, com emissões de carbono, dados de custo, etc. E cá está aqui madeira, a família madeira, ali escolhida, aqui madeira para o Canadá, madeira para os Estados Unidos. Portanto, a biblioteca Greatech é uma empresa internacional, uma multinacional internacional, e, portanto, nós temos aqui secções praticamente para todos os países nas nossas bibliotecas. Essas bibliotecas, vamos aqui outra vez os materiais, peço desculpa. Essas bibliotecas podem ser guardadas em base de dados, ok? E como vocês estão a ver, existe para vários tipos de materiais. Também era possível adicionar novos elementos, portanto eu poderia vir aqui adicionar um novo material com as características que eu pretendesse. Portanto, podem também trabalhar com elementos laminares de madeira aqui na nossa estrutura e obter as tensões, evidentemente, nesses elementos superficiais. Ora, vamos regressar ao nosso PowerPoint. Temos previsto 45 minutos, vamos com 1h15. Só para referenciar efetivamente o Advanced Design, cá está a modelação possível de realizar. Este é o exemplo que utilizámos, que fizemos na nossa demonstração. Aliás, nós fizemos um bocadinho mais complexo do que este, porque trouxemos desde o trical, depois abrimos este já realizado. Mas, portanto, ficou aqui a explicação de como é que vocês também podem fazer a comprovação de estruturas de madeira dentro do Advanced Design, as características diferenciais relativamente àquilo que podem fazer no trical, nomeadamente as superfícies de madeira com a análise de tensões dessas superfícies de madeira, bem como comprovações mais específicas, mais avançadas para as estruturas de elementos lineares de madeira. Portanto, inovação para produtividade. Versão a versão vamos aumentando as potencialidades quer do trical quer do Advanced Design, tudo com o objetivo de transformar mais produtivos e mais completos os projetos de estruturas dos nossos clientes. Vimos já hoje de manhã todas as novidades que foram introduzidas no Trical e no Advanced Design 2024. No 2024 o Advanced Design preocupámos mais em mostrar a parte de Ultimate, que é efetivamente uma novidade, que é a parte de dimensionamento e comprovação de perfis de aço e de madeira e de betão armado, que é fundamental da apresentação que realizámos. Mas vimos claramente as modificações que foram feitas para o Tricalc e, portanto, é um webinário que foi realizado às 10 da manhã, está disponível para visualização on demand para quem não pôde assistir. Depois das 12 horas fizemos então o webinário relacionado com estruturas de aço, agora as estruturas de madeira, e depois teremos, se não me engano, às 17 horas, mas confirmem depois no site da Greatech, na parte do produto Tricalc, em What's New, os webinários. Tem lá então às 17 horas estruturas de betão, uma duração de 2 horas e pouco, 2 horas e 20 minutos, creio eu, portanto uma extensão bastante grande, com utilização de lajes de vários tipos
na modulação das estruturas de betão, e às 18 horas irá apresentar-se a conectividade de Revit Power Packs com Tricalc e Advanced Design. Essas duas sessões sobrepõem-se devido à duração do webinário de betão, mas podem sempre depois verem on demand, ou seja, no horário que vos der jeito, aquela que não possam assistir. Da minha parte, verificar só se há questões colocadas. Eu fui respondendo. Não, temos aqui algumas questões ainda por responder, e, portanto, eu vou agora analisar. Ok. Tenho aqui a indicação de um colega que, quando eu estava a tentar fazer a cópia dos pórticos, ele alertou-me, poderá ser por ter sapata dupla que não estava a conseguir fazer a tal translação. É possível. Obrigado ao colega Júlio Domingos. Se fosse na opção de estrutura metálica automática, as opções de vento eram automáticas, correto, engenheiro Nelson. Aí ele gera logo o vento automaticamente, com os subpainéis, como vem no Eurocódigo, portanto isso é automático. E se vocês fizerem estrutura de madeira com o assistente, a aplicação das ações do vento também é automática, porque o assistente é que vai fazer a distribuição das cargas e, portanto, essa distribuição seria automática. Portanto, este tipo de estruturas, às vezes, o assistente tem vantagens, mesmo que se crie uma estrutura simplificada inicialmente, aplica-se logo a ação do vento e depois modifica-se, atribuindo secções ou modificando alguma geometria, desde que não se mexa nos contornos do edifício, pode-se aproveitar essa situação. Creio que não há mais questões pendentes de resposta. Deixem-me só maximizar aqui para eu ver se me escapou alguma. Não, creio que não. Portanto, mais uma vez agradecer-vos então a vossa presença, o vosso interesse, a vossa atenção, e vamos continuar ao longo do dia de hoje. Ainda temos mais 2 horas e meia e mais outra sessão de hora e meia, portanto ainda temos 3, 4 horas de webinários para apresentar durante o dia de hoje. Eu estarei sempre no fim desses webinários para a parte de perguntas e respostas. Foi um esforço, acreditem, gigantesco conseguir produzir estes webinários num curto período de tempo, com o trabalho normal a ser desenvolvido aqui na Greitec, mas creio que criámos alguns conteúdos interessantes e espero que tirem partido então desses mesmos conteúdos. Mais uma vez, obrigado, bem-ajam, uma boa tarde, até breve.